Ei amigos, tudo bem? Espero que você esteja gostando do curso. Nesse vídeo agora eu queria dar uma geral assim sobre comunicação verbal e não verbal. Nesse contexto, nesse bloco que você vai estudar com a gente, tem algumas coisas que eu queria que você percebesse. Primeiro, é que essa comunicação, a parte verbal primeiro, você vai estudar com a gente auxiliares linguísticos e você vai ver que é muito importante você mudar a forma que você fala as coisas. A forma como você diz essas falas, elas são muito fortes. Se eu estivesse falando do lado da ciência, do lado do científico do processo, eu vou estar falando da PNL, Programação Neurolinguística. Tudo aquilo que você fala reprograma a tua mente. Ela reprograma a tua mente para ir em determinado sentido. Por exemplo, se eu falo assim, não consigo dirigir. Se eu colocar só a palavra ainda, olha como que muda. Não consigo ainda dirigir. Não consigo ainda. O não consigo ainda, ou ainda não consigo dirigir, está mostrando que você está em um processo de mudança. Então, não consigo, ele já é fatal, ele já mata. O outro não, o outro está em um processo. O ainda dá aquela ideia que você consegue fazer, que você está caminhando para fazer. Então, assista aos auxiliares linguísticos, nós temos vários auxiliares que nós separamos para vocês. Então, olha a sua pronúncia. Nessa parte da comunicação verbal e não verbal, primeiro momento eu queria que você entendesse que você como coach tem que mudar a sua fala. Você precisa mudar a forma como você aborda o seu cliente, como você motiva o seu cliente. Do outro lado, nós vamos falar da parte não verbal, a comunicação não verbal. Mas antes de ir para lá, eu queria dizer para você o seguinte: tem um grupo de pessoas que nos assistem, que fazem parte do curso, que são cristãos. Então eu preciso dar um exemplo para eles, para que eles possam usar dentro da sua igreja ou dentro da sua comunidade. Lá no livro de Tiago, você vai ter um exemplo muito, muito prático, falando sobre a língua. Sobre a língua. E aí tem a esfera divina e a esfera humana. E aí a Bíblia deixa claro, o apóstolo Tiago, quando estava escrevendo, ele estava escrevendo focado para a esfera humana. E lá ele diz que quem domina a língua domina o corpo inteiro. Ou seja, a ciência diz que quem domina a língua programa a sua mente e o seu corpo. É a mesma fala. E aí Tiago tem uma coisa interessante, que ele usa duas ilustrações. Ele diz assim, que uma das ilustrações é interna, é a boca programando você mesmo. Aí ele usa a ilustração de um navio e o leme. O leme faz parte do navio, o leme está dentro do navio, o leme constitui o navio, é uma das partes do navio. Então, se eu controlo o leme, diz ele, controlo o barco inteiro. A outra ilustração que ele usa é de um fogo. Um fogo em uma floresta ou bosque. O fogo não faz parte do bosque. O fogo é fora do bosque. O fogo vem para destruir o bosque. Então, olha só, pegando as duas ilustrações do livro de Tiago, ele deixa claro que a língua ela pode ser maldita, frases malditas, ou ele fala que as nossas frases elas são benditas, elas são frases que abençoam as pessoas. Então eu posso amaldiçoar e eu posso abençoar. Qual a diferença dos dois? É a forma como você diz. E um detalhe a mais. Então, pegando as ilustrações e fechando. No navio, e com aquela parte do leme, então, a ilustração é: eu, Marcos, posso amaldiçoar, eu posso trazer maldição ou bênção para mim, de acordo com que eu uso a minha língua. E eu posso amaldiçoar ou abençoar você através das falas, da minha voz,
das minhas expressões para você, da minha comunicação verbal para você. Então entenda, comunicação verbal é muito importante e você precisa cuidar daquilo que você está dizendo, daquilo que você está falando. Ok? Mas vamos lá. E comunicação não verbal? Nessa nós vamos aprender, nesse bloco, rapport. Nós vamos ver uma conexão profunda, onde nós vamos sentir a parte emocional. Nós vamos conversar com o inconsciente, com o emocional do nosso cliente, do sujeito que está próximo, que está intervindo com a gente. Além dessa comunicação não verbal, além do rapport, você vai ver e vai poder estudar, vai ver uma entrevista, eu separei uma entrevista para você, fantástica, da Amy Cuddy, muito legal. Você vai ver um estudo que ela fez, ela apresenta a tese dela, o resultado da pesquisa dela, e você vai ver que ela diz que o nosso corpo, a posição que nós ficamos, dependendo da posição do nosso corpo, nós passamos uma mensagem e a nossa mente trabalha de acordo com o que nós fazemos no nosso corpo. Ou seja, se eu estou numa posição, num comportamento, se o meu corpo se comporta como uma pessoa depressiva, a minha mente se programa para estar como uma pessoa depressiva. E ela percebeu que se eu estou de uma forma e começo a usar outro estado, eu passo a ficar do outro estado. Percebeu também que o meu corpo comunica com a minha mente e muda a química do meu corpo. E é importante você saber disso. Mude a química do seu corpo. Veja os vídeos, faça os exercícios, temos atividades para você fazer, aí você vai ver a posição do super-homem, a posição de Mulher Maravilha. Tem uma imagem que eu queria mostrar para você e você vai ver que essa imagem ela é única. É uma imagem que eu queria mostrar agora para você. E aí eu queria que dentro dessa imagem você me falasse o seguinte, dá uma olhada aí, tem 4 meninas, dá uma olhada para essas meninas, qual das 4 você vai contratar? Se elas estivessem para entrar numa entrevista de emprego com você, qual das 4 meninas você contrataria? Olha lá, qual das 4 meninas você iria contratar? Qual das 4 meninas passam responsabilidade, passam aquela que está ativa, que vai pegar, que vai fazer, que ela vai dar o seu melhor? Qual delas está mais confiante, está mais produtiva? Olha para a imagem e me fala qual das 4 meninas você iria contratar. Para o vídeo, olha essa imagem. Eu vou colocar essa imagem aqui debaixo também do vídeo para que você possa baixar. Eu vou pedir, eu vou colocar, no lugar de colocar no vídeo, melhor, eu vou colocar a imagem embaixo para você poder baixar e usar nas suas apresentações, ok? E sabe o que é interessante? Dá pausa, vá lá e olha. Responde as perguntas que eu te fiz agora. Olha a imagem. Dá pausa e olha a imagem, e depois você volta para cá. Você já deve ter olhado a imagem, né? Então, repara que na realidade, as 4, na realidade não são 4, é a mesma menina. É a mesma. Só que como elas estão em posições diferentes, elas passam imagens diferentes, elas passam uma imagem projetada de forma diferente. E você está olhando as meninas como se elas fossem de comportamentos diferentes, pessoas diferentes, porque a posição que ela está, ela passa uma imagem para você. É isso que eu queria que você entendesse. Nesse bloco de comunicação não verbal, eu queria que você estudasse o Haka, que você estudasse as descobertas da Amy Cuddy, eu queria que você estudasse as microexpressões, volta de novo para assistir algumas coisas lá. Ou seja, esse módulo de comunicação verbal e não verbal foi criado para que você pudesse enxergar que você pode ser uma pessoa diferente, dependendo da forma como você se comunica. Tanto a área verbal quanto a não verbal. Ok? Muito obrigado. O bloco está aí. Assista os vídeos, faça as atividades, faça os questionários, mas principalmente ponha em prática na tua vida.
Muito obrigado por estar fazendo o curso e eu te espero nos próximos vídeos. Até mais!